Olá pessoal, para quem não me conhece, eu me chamo Silvana do canal Sil América. Esse vídeo que eu tô fazendo é uma continuação do vídeo que eu informo para vocês, que eu conto para vocês como eu conheci o meu esposo americano. Como eu informei no vídeo anterior, se você não assistiu, vou estar deixando aqui embaixo na descrição o primeiro vídeo, né? Que eu explico como eu conheci, foi no site Relacionamento. Se você não viu, vai lá pra assistir, ok? E então, ele passou uma semana comigo, ele foi ao Brasil me conhecer, passou uma semana comigo, e quando ele retornou para os Estados Unidos, ele começou a providenciar, procurar advogado de imigração e se informar sobre o visto, como faria. Então ele deu entrada no meu processo de visto, tudo isso, e ficamos mais ou menos um ano para esse visto ficar pronto, para que eu pudesse, enfim, pisar em solo americano. Foi um estresse muito tenso. O visto que eu fui para os Estados Unidos, né, se chama visto de noiva, Visa K1 ou Visa K1. Foi um visto de noiva que se chama visto K1. Ele aplicou para esse visto em dezembro de 2017 e esse processo demorou algum tempo. Foram 9 meses, todo o processo. 9 meses. É um estresse, uma espera, pede o documento, manda o documento, recebe RFE, que é a FI, que é tipo assim, teve algum documento que deu errado, aí você tem que mandar um outro documento de novo. É estressante, tem que ter muita paciência. Nesse período eu entrei num grupo do Facebook de pessoas que estavam nesse mesmo processo. Esse grupo é um grupo no Facebook que me ajudou muito. Eu não sei como que é, creio que ainda tem esse grupo no Facebook que ajudou muito. Eu tava totalmente do zero, não conhecia ninguém, não conhecia nada. Aí você paga o advogado é caro, você paga, e é tudo muito estressante, não lhe dá as informações que você precisa. Se às vezes a gente reclama de advogado no Brasil, nos Estados Unidos é muito pior. Tudo muito caro nesse sentido. E eles não informam o que você quer saber. Aí eu consegui achar esse grupo no Facebook, que se por um acaso você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo e está nesse processo do visto de noiva, esse grupo que me ajudou muito se chama, não sei agora, tá? Mas na minha época, eu creio que ainda existe, é Unidos pelo K1, que eu achei no Facebook. Aí lá eles têm tinha um modelo de documentos que você tinha que mandar, tinha tipo uma playlist assim, eu esqueci o nome agora, tipo uma playlist, tudo que vocês tinham que fazer dos documentos providenciar, tudo direitinho, foi o que ajudou. Mas foram 9 meses de estresse, 9 meses passando na raiva, passando nervoso, manda documento e eles demoram de responder, quando respondem, tava errado, aí você manda mais, que na época chamava NOA 1, foi quando eles mandam um e-mail informando que recebeu o seu processo. Aí esse meu NOA 1 foi 23 de dezembro de 2017. E para receber o NOA 2 foi em julho de 2017, 7 meses. Aí depois desse NOA 2, para agendar a entrevista, receber um número do processo que chama RDJ, aí depois agendar a entrevista, durou tudo mais de 2 meses. Aí fui fazer minha entrevista do visto de noiva no Rio de Janeiro. Fui pro Rio de Janeiro. Pense em um processo muito estressante, mas valeu a pena, valeu muito a pena. Cheguei, enfim, uma semana depois que eu fiz a minha entrevista no Rio de Janeiro, foi 25 dias, faz exame,
raio-x do tórax, exame de sangue. É um processo burocrático, mas fazer o quê, né? Mas quem pode obedece quem tem juízo. E quando foi 25 de setembro de 2018, eu fiz o meu fiz minha entrevista no consulado no Rio de Janeiro. Uma semana depois peguei o meu passaporte no CASV. E 4 de outubro de 2018 eu pisei em solo americano. Não dizia nada, não sabia nada de inglês, como falei pra vocês. Pense, chegar, passar pela imigração. Quem já foi nos Estados Unidos sabe, quando passa pela imigração é tenso. Para quem fala inglês, toda vez que eu vou ao Brasil e volto, é um pouquinho tenso, porque você passa e eles perguntam um monte de coisa. Mas por que você está no Brasil? Quanto tempo que eu demorei no Brasil? Por que demorei no Brasil? Por que eu fui? Por que minha esposa não foi comigo? Sempre, toda vez que eu vou em alguma coisa. Imagine quando é a primeira vez que você não sabe falar. Eu fiz a minha imigração na Flórida. Ainda bem que o agente falava espanhol. E como ele falava espanhol, a gente entende, né? O brasileiro entende espanhol. Eu não sei falar, mas eu entendo. Aí o visto de noiva, quando você é aprovado, e chega o passaporte, você não recebe só o passaporte. Na verdade, recebe um pacote, um envelope. Eu pesei o meu de 3 quilos. Eu recebi um pacote. Esse pacote tinha vários documentos. Os documentos que eu levei para entrevista. Uns documentos que meu esposo deu entrada. Quando é aprovado, eles enviam aqueles documentos para o Rio de Janeiro. E do Rio de Janeiro, quando você vai fazer sua entrevista, a pasta está lá com esses documentos. E quando eu fui quando eu fui no caso pegar o meu passaporte, eu recebi um pacote. E eles informam, você não pode abrir esse pacote. Quando você chegar nos Estados Unidos, você entrega esse pacote na imigração. Aí quando eu passei na fila da imigração, eles falaram que eu falei que era o visto de noiva. Aí eles mandaram para uma salinha tão falada, temida, salinha que todo mundo tem medo. Claro, né? Quem não tem. Olha. Quando fala salinha, geralmente é porque houve algum problema. Mas nesse caso do visto de noiva, eles mandam para a salinha porque você tá com um envelope. O meu tinha 3 quilos. Você tá com aquele envelope, então se o agente for abrir ali no meio de todo mundo e conferir os documentos, tem muita gente atrás aguardando. Então você vai para a salinha, que lá a quantidade de pessoas é menor. Aí na salinha ele olhou, conferiu todos os meus documentos e falou Welcome to America. Nossa, aí depois que passa isso, a gente respira, aí sai pulando, eu saí pulando de alegria, porque assim, deu tudo certo. Aí quando eu chego, meu noivo estava lá com um buquê de rosas me esperando. E então, uma coisa, a companhia aérea perdeu a minha mala. Recebi a minha mala 5 dias depois que eu estava, as minhas malas 5 dias depois que eu estava na minha casa. Aí o que aconteceu? A minha mala de mão, eu coloquei documento, coloquei tudo que eram os meus documentos, até meu diploma, não sei, eu falei, eu vou levar tudo que eu posso levar. E o meu pacote era o visto de noiva. Aí levei computador. Então a minha mala de mão, eu não coloquei roupas. Eu coloquei só documentos, computador, laptop, né? Essas coisas assim. E cheguei nos Estados Unidos sem roupa nenhuma. Porque estavam nas minhas malas. E a minha companhia aérea que eu fui, perdeu as minhas malas. Estava eu. Cheguei nos Estados Unidos só com a minha mala de mão. E a minha bolsa, né? Que estava comigo no avião. E aí, quando eu encontro meu esposo, na época noivo, ele vai falar com buquê de rosas. Aí eu fui informar pra ele que quando eu cheguei na hora, na esteira, lá pra pegar as minhas malas não estavam. Aí nós fomos na companhia aérea, e foi um estresse, eu cansada de tanto da viagem, ter que ficar um tempão lá, preenche formulário, e conversa com um e conversa com o outro. Mas deu tudo certo. Depois de 5 dias, as minhas malas chegaram em casa.
Então, minha primeira experiência já não foi boa. Já cheguei sem roupa, sem nada. Perderam tudo, né? Mas depois de 5 dias, ainda bem que eles acharam e entregaram. Aí o que acontece? Depois que eu cheguei, aí agora, o que é que vai fazer? Não podia trabalhar ainda. O visto de noiva, ele dá direito, ele dá 90 dias para casar, ou casa, ou tem que voltar para o Brasil. O visto de noiva é 90 dias para casar. Então, eu tinha 90 dias para casar. Meu convívio com ele meu contato com ele anteriormente era quase nenhum, só de uma semana no Brasil. Porém, nós falávamos todos os dias. Não por chamada de vídeo, porque eu não falava inglês. Então, era só mensagem mensagem por WhatsApp, 24 horas. Então, cheguei no Brasil, cheguei nos Estados Unidos, cheguei nos Estados Unidos, fácil o início não é, não podia trabalhar, não podia fazer nada, a não ser estudar. Ele me matriculou em escola, tem escolas que são públicas, gratuitas lá nos Estados Unidos, justamente por causa de muitos imigrantes, tem programas. Me matriculou em igrejas, as igrejas têm voluntários à noite, eu fazia terça em uma, segunda e quinta em outra. Eu só sei que eu tinha todo o tempo para começar a aprender inglês, a estudar, e fui enquanto eu casei com 40 dias, casei. Vou tentar colocar uma foto aqui para vocês verem. Depois meu esposo deu entrada no meu processo do Green Card. E então, enquanto eu não podia trabalhar, porque eu tinha que aguardar autorização de trabalho, autorização de viagem também. Eu solicitei na aplicação do Green Card autorização de viagem, autorização de trabalho e o Social Security, que é o CPF aí do Brasil. Mas foi difícil nesse primeiro ano. Eu não podia trabalhar ainda. Meu Green Card só chegou em outubro de 2019, depois que tinha um ano todo esse processo. Mas valeu muito a pena e tem valido a pena. E nesse um ano eu pude, enquanto não podia trabalhar, eu estudava para ir aprendendo um pouquinho e quando pudesse me virar mais um pouquinho. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a minha história quando eu cheguei, de quando eu conheci, a continuação de quando eu conheci meu esposo, depois do visto que eu apliquei, contei para vocês. Como cheguei nos Estados Unidos, também contei para vocês. O meu primeiro ano, eu aguardando o Green Card, foi estressante, muito, muito estressante. Também quando o Green Card saiu, eu corri atrás para aplicar. Foi o meu Social Security, quando o Green Card, no dia que eu recebi o Green Card, eu gritava de alegria, muito, muito, muito alegre, porque a minha vida, enfim, iria começar nos Estados Unidos. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e obrigada por assistir. Até o próximo vídeo. Bye!